Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nosso Deus. Bom, nós estamos aqui iniciando mais uma transmissão da Palavra de Deus, pois mediante essa pandemia muitas coisas tiveram que ser mudadas, né? Então, na semana nós estamos transmitindo a Palavra do Senhor aqui pelo Facebook e da minha casa, aliás, e na semana aqui na minha casa, e no domingo os cultos estão sendo transmitidos lá da igreja às 10 horas da manhã. Eu gostaria de orar para nós iniciarmos. Pai querido e santo, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de alguma forma nos encontrarmos para pensarmos a Tua Palavra, para meditarmos nela. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, e como a Tua verdade nos preenche verdadeiramente, mais do que muitas vozes. Obrigado, Senhor. Continua falando aos nossos corações, pois nós precisamos Te ouvir. Nós queremos Te ouvir. Mas mesmo quando nós estivermos em situações em que nós não quisermos Te ouvir de alguma maneira, nos ajude pela Tua misericórdia a Te ouvir. Perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e abre os nossos ouvidos, Pai. Eu Te peço em nome de Jesus e Te agradeço. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar no livro do Êxodo, no capítulo 4. E o tema dessa noite é o testemunho da testemunha ocular. Êxodo 4 diz assim: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isso na tua mão? Lança na terra. E ele lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no teu peito. E tornou a meter a mão no peito, e depois tirou-a do peito, e eis que se tornaram como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer ainda que não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás as águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tornarás do rio, as águas que tomarás do rio, tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu sou homem eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens
falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo e o surdo, ou quem vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Queridos amigos e irmãos, por que o testemunho da testemunha ocular? Porque nem sempre nós temos provas para apresentar aos outros daquilo que nós presenciamos. Porque nós somos a própria testemunha, ou talvez a testemunha única. Fomos nós quem vimos aquilo. No caso de Moisés, ele está aqui falando com Deus, Deus está falando com ele, e Deus dá uma ordem para ele que ele vá até o povo, fale com esse povo, fale com o faraó que liberte seu povo. Creio que vocês conhecem bem a história. E a pergunta de Moisés é: será que eles vão crer em mim? É comum essa dúvida. Será que as pessoas vão acreditar naquilo que eu testemunhei? Porque uma coisa é você ser a testemunha. Outra coisa é você testemunhar para as pessoas. Uma coisa é você receber a prova de uma verdade. Outra coisa é você mostrar provas para outra pessoa da verdade que você testemunhou. Moisés está falando com Deus, Deus está falando com ele. Mas as outras pessoas não estão vendo o que está acontecendo com ele. Então pode ser que elas não acreditem. E Deus vai dizer para Moisés: essas pessoas receberão através da tua boca oportunidades de conferirem se o que você está falando é real ou não através daquilo que você dirá que irá acontecer no futuro. Então Deus diz para Moisés antecipadamente que as pragas serão lançadas, e Moisés vai falar para esse povo o que vai acontecer, assim como está no livro de Apocalipse, assim como Jesus diz sobre tudo que iria acontecer nos fins dos tempos, assim como o Senhor disse para mim e para você, que nós podemos conferir o que Ele diz olhando para os nossos dias. Tudo que Ele disse, nós podemos conferir em nossos dias. Então é interessante que nós saibamos compreender isso, que quando o Senhor nos chama para anunciar o Evangelho, nós não vamos anunciar aquilo que a gente quer, mas aquilo que Ele disse, pois foi Ele quem disse, não fomos nós. Então Moisés não tem a obrigação de convencer todo mundo. O que Deus está dizendo para ele é: cada um deles terão a oportunidade de conferirem e se convencerem ou acreditarem, caso eles queiram ou não. Você irá falar, mas são eles que irão testemunhar verdadeiramente se o que você disse foi realmente eu quem falei ou não. Moisés precisava de fé para fazer o que ele está fazendo, e para resolver esse problema da fé, o Senhor vai falar com ele. O Senhor vai dizer:
Primeiro, eu quero que você tenha a certeza de que eu sou o Deus de seus pais. Porque Moisés já ouviu, tinha escutado falar, obviamente, dos deuses dos seus pais, mas ele precisa ter a certeza se esse Deus é o mesmo que ele ouviu falar. E o próprio Deus que está no tempo aparece relatando isso para ele. Até agora, tudo que Moisés sabe é por intermédio de pessoas que foram falando para pessoas, que foram falando para pessoas, e que foram falando para pessoas a respeito desse Deus. Essas pessoas não estavam presentes quando todas as outras anteriores foram falando. Elas tiveram que ir conferindo o que as pessoas que existiram antes delas falaram que iria acontecer. Quando Deus aparece para Moisés, é a verdade que se manifesta para Moisés. É o Deus que está presente em todas as épocas, que está validando tudo que foi dito por cada um dos seus antepassados. Então Deus diz: eu sou Deus de seus pais, que estive presente enquanto todos eles viveram e todos eles foram morrendo, mas eu continuo aqui, assim como eu estou com você agora. Quando Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, é porque ele estaria presente, ele está presente, não tem como ele estar ausente. Então o Senhor vai fixar no coração de Moisés: eu estou presente em todas as épocas, eu estou presente agora. E para que você tenha certeza de que se trata do mesmo Deus, e para que a sua fé seja firmada, eu te darei um sinal. Veja com seus próprios olhos. Pegue essa vara, jogue no chão. Moisés joga a vara no chão e se transforma em uma serpente. E ele inclusive fica com medo da serpente. Novamente a serpente será transformada em vara. Depois o Senhor dará outro sinal para que ele veja com seus próprios olhos. Ele confira o que Deus está falando, a presença de Deus e o poder de Deus. Então Deus dirá para ele: coloque a tua mão no peito, dentro da sua roupa. Ele coloca, a mão dele estava purificada, porém quando ele tira, ela estará leprosa. Novamente ele irá colocar a mão no peito, e quando tirar, a sua mão estará curada. Então vejam bem, meus irmãos. Deus falará diretamente com Moisés, irá mostrar o seu poder, para que Moisés testemunhe. Os outros não estão vendo tudo o que está acontecendo com Moisés, mas ele está vendo. Ou seja, existirá momentos em nossas vidas que nós teremos algumas experiências que não será possível provar para todas as pessoas. Essa experiência foi nossa. E cabe a você que viu, ou Moisés que viu tudo que ele viu, se decidirá que outra pessoa, a maioria ou a minoria, irá convencê-lo diferente daquilo que ele mesmo viu. A manifestação do próprio Deus. Ele ouviu a voz do próprio Deus. Ele viu o milagre sendo realizado para a edificação da sua fé. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, veja com seus próprios olhos. Pode ser que quando você descer, alguém tente te convencer que isso não acontece. Isso foi fruto de uma alucinação. Pode ser que surja uma ciência capaz para os homens de dizer: isso foi fruto de uma alucinação, de um devaneio teu. Mas você, Moisés, terá que decidir entre o que você testemunhou e o que todos os outros falarão. É momento de decisão. Além do que eu estou fazendo com você, que é te dar a oportunidade de ver diretamente, de ouvir diretamente, não tem outra forma de te convencer.
Eu estou te dando a oportunidade de ver, de ouvir. Vem e vê. Quando o Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei, Ele está dando a oportunidade para mim e para você de ir até Ele e ouvir dEle. De forma que você terá que decidir, uma vez que você é a testemunha do que você está vendo e ouvindo, você terá que decidir se você acredita no que você está vendo e ouvindo ou se mudará conforme a pressão da maioria ou da minoria. Vejam bem, meus irmãos, aqueles que testemunharam verdadeiramente, nem sempre eles conseguirão levar provas para as outras pessoas, mas eles foram a própria testemunha. Eles receberam em seus corações o alívio na alma, o refrigério. Então eles precisarão decidir se o que dizem a respeito do seu refrigério foi real ou não, mas só ele agora é a testemunha. Aquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo, é ele quem testemunha de Cristo. Ele quem testemunhou. Caso contrário, ele ouvirá a voz da multidão. Veja que Deus envia Moisés para que veja. Primeiro, ele trata de firmar sua fé, falando com ele, e além de falar com ele, que já é algo poderosíssimo, permite que ele veja alguns sinais. E o Senhor diz que eu farei sinais ainda. Ou seja, você está vendo esse sinal que já está edificando a sua fé? Agora você falará para um povo que vai acontecer. E esse povo terá sua própria experiência, observando e conferindo o que está acontecendo agora, a partir de tudo que eles ouviram anteriormente. Por isso Deus disse: eu sou Deus dos seus pais, Abraão, Isaac, Jacó. Ou seja, eu estou em todo tempo, em todo momento, em todo lugar. Eu vejo o que está acontecendo, eu estou presente em todo momento. Nós podemos dizer, meus irmãos, que nós vivemos em um mundo que, quando nós chegamos aqui, nós não sabíamos de absolutamente nada. Éramos como éramos uma criança. E como criança, nós não sabemos nada a respeito desse mundo. Sofremos todas as consequências do seu movimento. Uma criança, apesar de não saber nada a respeito do mundo, ela se relaciona com algo que não é ela, que é a sua mãe. Ela mama dessa mãe. E ela sofrerá as influências dos problemas econômicos que aquela família tem. Ela sofrerá as influências dos problemas afetivos que aquela família tem. Ela sofrerá as influências sociais, climatológicas. Tudo que está em volta dela, tudo que não é ela, todo movimento em que não é ela, que ela está inserido, irá afetá-la. A mesma coisa é um cristão, guardado e protegido, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Ele pode não ser
afetado, entre aspas, pelo mundo, porque ele está em comunhão com o Pai, é verdade. Mas só o fato de ver pessoas que nós amamos sendo afetadas pelo mundo, já irá nos afetar. Se o inimigo destrói um e destrói o outro, obviamente que irá mexer conosco, irá influenciar no nosso ânimo, no nosso desânimo, mesmo que nós continuemos lutando. Aliás, seria muito estranho se fosse indiferente para nós, se nós pensássemos assim, como a criança é influenciada por tudo que é externo, nós também somos. Não tem como não ser, nós estamos nesse mundo. Nesse mundo que a Bíblia diz, inclusive, que o pai desse sistema é o diabo. Mas o Senhor também diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, você será minha testemunha, onde quer que você for, onde quer que você esteja. Agora, é óbvio que a criança, por não ter conhecimento e consciência de tudo que está acontecendo lá fora, ela não está sofrendo como aqueles que têm consciência sofrem, mas está sendo influenciada por tudo que está acontecendo. Tudo que acontece no mundo, todas as obras do inimigo, de alguma maneira, nos afeta. E por isso o Senhor nos manda para fazermos a tua obra e para levarmos o Evangelho. Tudo que acontece com o seu filho, ainda que não aconteça com você, irá te afetar. Tudo aquilo que o seu filho for submetido, sem que você queira, irá te afetar. Ainda que essa submissão a qual ele teve que se colocar seja fruto de um poder maior. Sendo assim, a Bíblia diz que nós temos uma luta, uma guerra. Anunciar o Evangelho, orar, enfrentar as barreiras que são colocadas, e inclusive a dificuldade dos outros de crerem. Porque Deus disse para Moisés: esse povo, eles terão como evidência os sinais de acordo com o que você está ouvindo agora. O Senhor se manifesta a Moisés de maneira gloriosa, mas ele ordena que ele apenas anuncie para Faraó e para todo o povo o que ele fará amanhã. E assim, aqueles que estão ouvindo precisarão estar atentos com o que Deus falou, conferindo com o que está acontecendo. Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vejam bem, meus irmãos, Moisés, em um determinado momento, indignado com a idolatria do povo, quando sobe ao monte, um pouco mais para frente do livro de Êxodo, a partir do capítulo 30, Deus está falando com ele. E enquanto isso, o povo que tinha visto muitas maravilhas sendo realizadas por Deus, cumprindo de acordo com o que eles ouviram de Moisés, o povo faz um bezerro de ouro, o povo se contamina, o povo se deixa seduzir
por algo que eles acreditam que será melhor. E Moisés, quando desce, ele está muito chateado, então ele joga as tábuas da lei que ele tinha recebido e quebra as tábuas. E ele está indignado com o povo porque eles estão fazendo o que estão fazendo. Vejam, um homem de Deus. Moisés naquele momento não estava preocupado com minoria ou com a maioria. Ele não estava preocupado com o seu cargo, com o seu título de líder de um grupo. Ele não estava preocupado com uma espécie de diplomacia. Não. Diplomacia é coisa para homens. Relacionamento entre homens e homens. Quando o que está em jogo é o que o Senhor disse, o que interessa é o que o Senhor disse. E Moisés está consciente de que aquilo que Deus ordenou vale muito mais do que a visão que aquele grupo, ou uma nação, ou várias nações terão a seu respeito. Ele sabe que Deus é aquele que basta um sopro para destruir tudo. Ele sabe que ainda que seja rejeitado por aquele povo ou por todo o universo, por todo o mundo, o que importa para ele é estar ouvindo o que o Senhor falou. Porque ele testemunhou. Ele sabe da seriedade e da gravidade que é estar em desconexão com essa voz que ele ouviu. Ele sabe que toda a união de muitas pessoas não mudará em nada em relação ao poder de Deus. A união de grupos, de nações, de muitas pessoas não reflete qualquer tipo de ameaça ao Deus de Moisés. Então ele não desce como quem está querendo proteger o seu cargo, ou como quem está querendo parecer simpático. Não. Ele desce certo de que algo muito sério está acontecendo e que ele acabou de falar com Deus. O perigo é muito maior do que aquele que a união de várias nações pode oferecer a ele e aquele povo. Então, para Moisés, o que valerá ouvir os homens quando eles querem explicar algo a respeito de Deus? Qual importância tem a fala de muitas pessoas se eu não tenho a minha própria experiência? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é um privilégio que Deus dá para todos nós, de olharmos para tudo que está acontecendo, ou que a Bíblia diz que irá acontecer, ou que aconteceu, e hoje respondermos corretamente a isso. Hoje. Vejam, meus irmãos, o Senhor continua em nosso meio. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça, que o Espírito diz às igrejas. E você que é a igreja de Cristo, e que tem testemunhado o que Ele tem feito na sua vida, lembre que o Senhor diz: aquele que está em pé,
Cuide para que não caia. Cuidado com o que você ouve. Quando eu digo que você ouve, é o que você guarda em seu coração. Cuidado com a distância do próprio Deus. Cuidado com tudo aquilo que esfria. Cuidado com as vozes dos homens. Cuidado com a voz da maioria. Cuidado com a voz da minoria. Ouça o Senhor, o Todo-Poderoso. Não deixe de ouvir a voz de Deus. Porque um dia todos nós estaremos perante Ele para prestarmos contas. E hoje Ele está presente entre nós. É hoje que você confere o que Deus disse. E amanhã você continuará conferindo o que Ele disse. Sendo assim, esse futuro que a Bíblia apresenta, que vai acontecer, como por exemplo no livro de Apocalipse, ele deve servir para que o seu hoje tenha direção. Se preparar para o futuro significa estar atento hoje. Por isso Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, é hoje mesmo. Porque todo aquele que confia no Senhor, todo aquele que acredita, todo aquele que se rende espontaneamente e que não se curva ao mal depois de ter tido uma experiência real com o Senhor, o paraíso começa a existir em sua vida a partir de hoje. O Senhor chegou, o Espírito Santo, aquele que convence, chegou. Um paraíso começou a existir dentro de mim. Um paraíso vai ocupando o espaço do caos. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se move por essas águas e que Ele possa mover-se em sua vida. Deus abençoe, meu irmão. Fique na paz. Uma boa noite a todos e até domingo, às 10 horas da manhã. Em nome de Jesus. Paz de Cristo.